Então abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 17. O texto sagrado diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Bom, eu quero tomar dessas declarações que o apóstolo Paulo faz nesse versículo. Esse será o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho para a mensagem. Ele apresenta alguns adjetivos a Deus. Ele o chama de Rei eterno, imortal, Deus único, mas no meio dessa lista nós temos um adjetivo: invisível. Na verdade, eu diria que é mais do que um adjetivo, é uma característica apresentada pelo próprio Deus na revelação de si mesmo. E eu quero tomar essa declaração sobre Deus, e o tema da minha mensagem hoje é o Deus invisível. Essa palavra aqui traduzida invisível, no original grego, auratus, ela significa despercebido, o que não pode ser visto, e foi traduzido na grande maioria das versões, tanto no português como em outras línguas, como invisível. Isso é sustentado por meio de várias afirmações das Escrituras. Eu gosto de dizer, quando a Bíblia repete muito um assunto, normalmente esse assunto deixou de estar no nível de informação e ele foi elevado à categoria de ênfase. E de alguma forma parece que Deus, quando falamos de ênfase, está tentando chamar a nossa atenção. Então em João no capítulo 1, no verso 18, a Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus. Em João no capítulo 5, no verso 37, o próprio Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Então o texto anterior, João 18, ninguém jamais viu a Deus. Agora ele diz: nem viram a sua forma. Em Colossenses 1,15, Paulo, falando de Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. A ideia é falar que Cristo revela ao Pai, mas revela o Deus invisível. Então é uma característica da revelação de Deus. Em 1 Timóteo 6,16, a Escritura diz: o único, falando de Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, 1 João 4,12, o discípulo amado diz: ninguém, nunca ninguém viu a Deus. Então todas essas afirmações em conjunto sustentam, fortalecem, corroboram a mesma verdade: o Deus invisível. Isso me leva a uma pergunta, e é o primeiro tópico da nossa construção: por que não ser visto? Porque Deus escolheu, uma vez que isso é decisão dele, ser o Deus invisível, auratus, despercebido, que não pode ser visto. E ao longo dos anos, porque esse não é um questionamento recente, mas ao longo dos anos eu encontrei 3 razões específicas pelas quais eu pudesse dizer isso meio que responde à pergunta, e para mim elas sempre foram suficientes, satisfatórias. Por que não ser visto? Em primeiro lugar, eu abordaria aqui, introduziria a questão da fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. Isso foi repetido por Paulo na carta aos Romanos e aos Gálatas. O escritor de Hebreus também menciona. Isso se tornou um dos fundamentos da doutrina neotestamentária. Se o relacionamento com Deus é baseado na fé, e não só a conversão é pela fé, mas o justo vive pela fé, o que é fé? A definição bíblica de Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se a fé é a convicção do que não se vê, em 2 Coríntios 5,7, Paulo diz isso, que andamos por fé e não por vista, porque fé é a convicção do que não se vê, faz todo sentido que Deus tem escolhido permanecer invisível. Como veremos, ninguém nunca viu a Deus, não é por ausência de forma, mas porque ele escolheu, ele optou para que a sua forma não fosse vista. Então, em primeiro lugar, a questão da fé, e acredito que a gente nem precisa detalhar muito isso. Segundo lugar, algo que eu tenho percebido nas Escrituras, a gente pode classificar como a questão da idolatria. Em Êxodo, no capítulo 19 e 20, nós temos a revelação de Deus no cume do monte Horebe, na cordilheira do Sinai, e a Bíblia diz que não apenas a glória de Deus envolve o monte numa nuvem escura, mas que Deus falou do meio do fogo, que houve relâmpagos, vozes, trovões,
E a manifestação da glória de Deus foi assustadora, a ponto de o povo pedir a Moisés: fale Deus com você e você conte para nós, porque nós não vamos poder suportar isso, nós vamos morrer. Em Deuteronômio, no capítulo 4, e Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei, nesse, que é o 5º livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria são atribuídas a Moisés, nós temos uma espécie de repetição dos principais mandamentos e dos highlights, os piores e melhores também momentos da nação de Israel, principalmente daquela geração que sai do Egito rumo à terra prometida. Recapitulando o assunto, em Deuteronômio 4:12, Moisés vai falar do que aconteceu em Êxodo 19:20, quando a glória de Deus desce sobre o Sinai. E diz: então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Só escutaram a voz. Então em Deuteronômio 4:12 é a ênfase. Ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Do verso 15 ao 18 agora, Deus diz: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem. Olha a definição de corrupção aqui: para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança da terra. Então, nos versos 23 e 24, a advertência é repetida: tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. E quando agora ele fala de aliança, ele está puxando também as palavras da aliança, os mandamentos principais que Deus concedeu, entre eles: não façam para vocês, são dos 10 mandamentos do decálogo, imagem de escultura, não se curvem diante delas, nem as adorem. Então ele diz: tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então Moisés está dizendo: Deus não apareceu com nenhuma forma para não dar a vocês ideia de tentar reproduzir a imagem dele na forma de ídolos. Então, a segunda razão que eu encontro na Bíblia é porque Deus queria evitar a questão da idolatria. A terceira, ela aparece no outro momento, onde Moisés, homem de Deus, faz um pedido ousado, eu diria abusado a Deus. Em Êxodo 33, Moisés diz para o Senhor: eu quero ver a sua glória. E a resposta de Deus em Êxodo 33, de 20 a 23, é a seguinte: você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, eu cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Essa terceira questão, se a primeira é a da fé, a segunda é do risco de idolatria, a terceira questão é a questão que eu definiria como da limitação humana. Deus diz: homem nenhum que ver a minha face viverá. O que Deus está dizendo é: Moisés, você não dá conta de suportar a manifestação plena de quem eu sou, a revelação da minha glória. Em outras palavras, podemos dizer que Deus está ensinando a Moisés: você seria desintegrado. Você não pode suportar tamanha glória. Eu e você não temos condição ou estrutura para isso. Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E herdar, ele está falando de entrar nesse estado. E ele diz assim, que o que é corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível, e o que é mortal não pode herdar aquilo que é imortal. É por isso que, por ocasião da vinda de Cristo, quando vivemos a plenitude da redenção, a Bíblia diz que nossa carne será transformada. E Deus vai transformar o nosso corpo de humilhação, diz Paulo em Filipenses 3:21, para ser igual ao corpo da sua glória. Por quê? Porque a Bíblia diz: então aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então a nossa condição muda.
Porque como Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, agora conhecemos em parte. Então, o então ali é, se você olhar o contexto, quando vier o que é perfeito, a plenitude da redenção, então conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Deus nos conhece plenamente, porque Ele é o Deus onisciente. Ele nos conhece de forma completa e restrita. Mas a Bíblia diz que quando vier o que é perfeito, por conta da transformação que eu e você viveremos, nós poderemos suportar o conhecimento pleno dEle. E eu, com muita paciência, mas cheio de esperança e empolgação, fico aguardando o dia em que o poderemos ver face a face. Esse dia chegará. E Deus seja louvado por esse privilégio indescritível que Ele nos concede. Mas até que esse dia chegue, a gente não tem estrutura para suportar a sua glória. Então Deus está dizendo, Moisés, se eu te der o que você está pedindo, você não aguenta. Mas o seu pedido não será ignorado. Então, em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés mais ou menos assim, eu vou te dar uma experiência com a manifestação mais limitada. Eu vou dosar isso num nível que você possa suportar. Então nós vamos fazer o seguinte, Moisés, eu te ponho na fenda da rocha, eu vou cobrir com a mão, eu passo, e depois de passar eu tiro a mão e te deixo me ver pelas costas. É lógico que nós temos toda uma aplicação de figuras de linguagem, mas Deus está dizendo, você não vai ver a plenitude de quem eu sou, mas vou te mostrar um pouco, no nível do que você pode suportar. Juntos somos mais fortes.